Galera, beleza? Aqui nós estamos começando mais um papo sobre oficina e hoje a gente vai falar sobre uma Pop 110. Eu me chamo Lorivan, eu sou mecânico de motos. Eu me chamo Luiz, também sou mecânico e já atuo também como lojista. Pessoal, essa semana a gente pegou uma moto aqui e essa moto ela foi para uma outra oficina. Nessa outra oficina o mecânico foi lá, fez um diagnóstico, trocou a bomba de combustível, trocou o bico injetor, até aí tudo bem. Só que lá eles colocaram uma bomba similar nessa Pop e um bico similar. O cliente rodou alguns meses com ela, a moto não estava rodando, vamos assim dizer, com a performance que deveria ser, até então porque as peças ali não eram originais. E ele rodou, conseguiu rodar um certo tempo ali com um probleminha aqui ou outro, a moto falhando, engasgando. Aí ele teve um problema com o módulo de injeção dessa moto, foi lá e comprou um módulo similar. Ou seja, virou um defeito bola de neve. Trouxe para a nossa oficina, chegou aqui, eu olhei, a moto não fazia a leitura do scanner, o módulo não conectava, não fazia reset, eu fui ver um módulo similar. Módulo similar, bomba similar e bico similar. E tu pensa numa dor de cabeça. A gente faz um diagnóstico onde nenhuma das peças ali tem qualidade. O que acontece? Nessa situação, eu recomendei para o cliente, olha, infelizmente tu perdeu todo esse dinheiro aí, porque a gente vai ter que substituir todas essas peças e colocar todas elas originais novamente. Lorivan, e acaba que é um prejuízo, né? É um prejuízo. E se a gente for fazer uma análise, por que isso aconteceu com o cliente, se dá mais devido a pessoa não conhecer o seu equipamento, né? Então isso é uma preocupação que tem incomodado eu com o Lorivan, aqui nós temos conversado bastante sobre essa questão, né? Educar o cliente para que quando o cliente for para a oficina, né, Lorivan, ele já vá mais ou menos sabendo qual é o problema que a moto dele está apresentando, né? E isso seria muito bom para nós, porque um cliente ignorante, um cliente que não sabe nada, e às vezes até fala para a gente, olha, de moto eu não entendo nada, só sei andar, acaba que esse cliente a gente não tem como falar de uma coisa para ele que ele esteja por dentro do que a gente está falando, né? E em outras palavras ele está dizendo para a gente fazer o que quiser com a moto dele e às vezes reclama de preço, entendeu? Então é isso que a gente tem o intuito de evitar, que o cliente, sabendo mais ou menos o defeito da moto dele, também vai estar ciente de quanto mais ou menos ele vai gastar. Não exatamente, né? Mas assim fica melhor para a gente se relacionar com questão de orçamento. E também o nosso intuito é evitar que o cliente ele chegue a esse estado, né? De levar a moto para a oficina, sendo que com alguns procedimentos ele poderia até evitar o defeito ou tardá-lo, né? Deixar aí com uma vida útil as peças da sua moto, assim, durar mais tempo, né? Na verdade, a vida útil prolongada. Por que acontece em muitos casos aqui na nossa região de acontecer isso, de estragar o bico e o pessoal trocar bico e bomba? Nosso combustível aqui, ele não é muito bom, acontece de ter pequenos grãos de areia no meio. E o tanque da Pop, ele é meio ladeirado, a bomba fica no fim do tanque. O que acontece? A bomba, ela puxa ali aqueles grãos de areia, tanto eles entopem ali o reguladorzinho de pressão, como eles passam ali por o bico injetor e acontece de entupir o bico injetor. Aí o que acontece? A maioria das vezes o mecânico, às vezes ele nem quer limpar o bico e às vezes ele também nem testa se o o-ring ou se o regulador de pressão ali está travado. Às vezes ele já vai trocando a peça.
Às vezes o cliente também não entende a qualidade da peça, às vezes ele está preocupado com o valor que está dando ali o orçamento. Aí acontece que vira um defeito bola de neve. Chega numa situação onde ele tentou gastar menos cada vez que ele levou na oficina, mas chega na outra oficina ele vai ter que gastar tudo de uma vez. Quando não, ele passa numa outra oficina que o mecânico faz a mesma coisa, aí ele passa para outra, faz a mesma coisa, aí você vê um cliente que gastou às vezes até R$ 1.000 a R$ 2.000 num defeito que poderia ser sanado ali de forma mais simples e mais fácil. Ele poderia ter passado todo esse período ali que ele teve esses problemas, essa dor de cabeça, ele poderia ter evitado tudo aquilo ali, simplesmente conhecendo um pouco mais a moto dele, entendendo um pouco mais sobre as peças, a qualidade das peças, ser mais atento ali com o mecânico, perguntar para o mecânico qual é a qualidade dessa peça, é original, esse bico aí, qual é a garantia que eu tenho, eu vou ter problema ou com ele ou não, esse bico é original. Então a gente tenta passar conhecimento para o cliente, para ele também evitar prejuízos para ele, né, futuramente, evitar dor de cabeça de uma moto parar numa rodovia ou parar num trajeto ali que ele não possa ter um socorro, que isso acontece muito com essas peças que são colocadas que não são originais. Algumas peças você consegue ter desempenho, mas peças eletrônicas a gente sempre recomenda colocar originais. Lorival, estava pensando aqui, seria muito bom se o cliente soubesse como identificar um mecânico de confiança, para ele, através de uma conversa com o mecânico, ele identificar, poxa, esse mecânico aqui, de fato, ele é quem eu quero para mexer na minha moto, né? Porque tem muitas pessoas que infelizmente não passaram pelo processo de qualificação e estão atuando no mercado, né? Eles são mecânicos, estão nas oficinas. Muitas das vezes eles tem mecânico que vai zerado para uma oficina de motos. Aprende, né? Lá. Já vai aprendendo conforme vai trabalhando. E nesse processo ele causa muito prejuízo para muitos clientes. Então, a nossa preocupação também, isso seria bom para nós, né, Lourdes? Qualificar o cliente. O cliente bom para nós é o cliente que entende. É aquele cliente que sabe um pouco, pelo menos, né? Para não chegar na oficina sem saber diferenciar, desgaste de peça, entendeu? E isso também é uma preocupação nossa, né? Não somente lançar mão do dinheiro do cliente, mas que a gente consiga resolver para ele e também que a gente crie uma relação amigável, né? Mecânico, cliente, loja e cliente também. Por quê? Porque a gente precisa do cliente. O cliente também precisa de um serviço de qualidade. Então a gente tem essa preocupação, né? Do cliente não chegar numa oficina cru, sem saber nada, de forma que se ele encontrar um mecânico desonesto ou um dono de loja que queira só vender, né, querer vender o seu produto, que isso é comum, né? Os produtos são para vender. Mas veja só a nossa preocupação. A nossa preocupação não é somente empurrando peça no cliente, tá? Isso é bom para nós. Isso é bom para nós, mas vendo pelo lado do cliente, né? Que é isso que a gente começou a focar. Não focar só lucro. A gente acaba tendo essa preocupação de não somente vender, porque o que é que acontece, né, Lorival? Muitas motos que já pegou aqui, né? Foi preciso tu trocar, foi preciso tu trocar peças que o proprietário acabou te dizendo que tinha trocado as mesmas peças há 2 meses, há 1 mês, né? Teve caso aí que, se eu não estou enganado, de 15 dias, acontecer tudo novamente, reincidir o defeito, né? E infelizmente a gente teve que trocar tudo de novo. E o que o louro faz de diferente? O louro vai na causa do defeito. Muitas das vezes travou ali, a bomba queimou, mas tem uma causa. E às vezes a gente troca a bomba e o defeito temporariamente é sanado, não aparece nada, a moto anda normal, mas só
que não foi lá na fonte do defeito. O que causou isso? Então é justamente isso que o louro vai e checa tudo, dá geral e corrige todos os defeitos, né? Isso que é a vantagem de você saber diferenciar, saber conhecer um mecânico sério e principalmente que entende do assunto. Não é não, Louro? Já chegou casos aqui da moto ter apresentado ali uma baixa pressão de combustível, o cliente foi lá, trocou o refil da bomba, no caso isso foi uma POP 110, e chegou lá para mim, eu fui olhar, a moto estava sem pressão realmente de novo, só que quando eu tirei a bomba para fazer a análise técnica todinha para ver por que aquele defeito tinha reincidido, o tanque da moto estava cheio de areia ainda. Eu falei, como esse mecânico trocou essa bomba e não viu a qualidade da gasolina? Fui lá, limpei o tanque, filtrei a gasolina, consegui fazer a limpeza na bomba e assim salvar essa bomba. Mas em alguns casos, o cliente trocou, foi lá comigo, porque ele já não queria mais ir lá, porque ficou chateado, mas não teve jeito de salvar a bomba, porque outro caso já também de areia dentro do tanque. Um eu consegui salvar, mas a outra infelizmente eu não consegui salvar porque o cliente rodou um determinado tempo e a gente sabe que uma bomba daquela ela tem uma pressão de 3 bar. Agora tu imagina uma bomba com aquela pressão jogando resíduos, areia, é como se fosse um jato de areia ali injetando no bico. Ela vai danificar o bico, é uma pressão muito grande com detritos. Então infelizmente eu tive que trocar e consegui resolver o problema do cliente. Também acompanhei o cliente, o desenvolvimento da moto até se estabilizar e não precisar mais fazer nenhum tipo de manutenção. E se tu tem algum modelo desse, uma POP, fique sempre atento ali no combustível que tu coloca no tanque para não ter areia ou algum detrito, porque essa moto ela não tem o filtro de combustível realmente, ela tem só o pré-filtro que fica ali no refil da bomba, que é acoplado na bomba de combustível. Então tem que ter muito cuidado. Em alguns casos a limpeza do bico não vai resolver porque os detritos ali se entranharam ali dentro das bobinas, ali naquele aquele furo que é muito fino. Então tem que ficar bastante atento, sempre estar ali no seu mecânico de confiança pedindo para dar uma olhada no combustível, tira a bomba fora, veja como está o tanque, se não tem areia, se não tem resíduo. Então o correto é você sempre estar atento com sua moto, não levar o seu veículo só quando ele apresenta um defeito. Você tem que ir lá de vez em quando fazer uma revisão técnica ali para evitar prejuízos como esse aí. E se tu gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aqui se você já passou por isso, que mais em brevemente a gente estará soltando mais vídeos desse com conteúdo sobre dicas e prevenção aí de defeitos.